Olá, Ellen, inscrito do canal, boa noite. Eu me chamo Júlio César. Então, gente, dando continuidade aos nossos relatos, hoje eu trago mais um. O fato não aconteceu comigo, aconteceu com uma conhecida chamada Ieda. Ela relatou isso para mim diretamente e o fato se deu no ano de 1992. Era um ano em que muitas coisas estavam acontecendo aqui em termos de empreendimento aqui na Zona Oeste. E um desses empreendimentos que mobilizou muita gente através de emprego, através de oportunidades, foi um grande shopping aqui em Campo Grande. E a Ieda foi contemplada com emprego nesse shopping. O shopping fechava às 10 horas da noite. Aí ela tinha uma rotina prescrita de pegar um ônibus até o centro de Campo Grande e de lá ela pegava o ônibus 858, Campo Grande, Santa Cruz, bairro onde ela morava. Hoje ela não mora mais nesse bairro. E o que acontecia? Estava vendo alguns boatos de aparições de um animal não identificado, em que no mesmo momento em que o animal aparecia, ele desaparecia. A densidade demográfica de Santa Cruz é muito extensa no centro, onde tem umas ruas que sobem, uma casa muito bonita, muito elegante. Um bairro nobre aqui, da Zona Oeste. É o último bairro do Rio de Janeiro, logo depois vem a Baixada Fluminense, que é o município de Itaguaí. Ela seguia essa rotina nessas duas conduções, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo motorista, a não ser quando ele estivesse de folga. E as pessoas também, que era do horário, havia uma certa interação entre elas. E o que acontece? Com essas aparições, a esquina da rua onde ela saltava, ela subia essa rua para poder ter acesso à rua dela. Ela poderia fazer esse trajeto de uma forma natural, porém iria aumentar alguns metros à frente. Então o que todo mundo fazia? Simplesmente pegava um terreno baldio, sem casa, nessa rua, entrava nesse terreno baldio, nesse caminho, que tinha um caminho no meio do mato. Não era um mato alto, era um mato até baixo. E acessava a rua dela para poder ter acesso à sua casa. Feito isso, vida que segue, tudo natural. Ela seguiu a viagem normal, interagiu com as pessoas, interagiu com o motorista, saltou, lembrou que o pessoal estava evitando tanto esse caminho quanto passar perto de um hospital abandonado, um hospital particular abandonado. Não vou dizer o nome do hospital, logicamente, mas a placa está lá até hoje. Continua abandonado e hoje, em pleno século XXI, continua relato de aparições não mais da criatura, mas sim que o local é mal assombrado. Então, depois de certa hora, as pessoas evitam passar em frente a esse hospital. Dito isso, a rotina dela continuou, ela trabalhou normal, fez o seu caminho de volta para casa, já eram 11 e alguma coisa da noite. Aí, quando ela começou a subir, todo mundo já dentro de casa, só o pessoal que estava chegando mesmo. Curiosamente, nesse dia, ninguém percorreu o caminho com ela. Sempre havia uns dois ou três que iam junto, percorriam o caminho e se distribuíam cada um para suas casas. Nesse dia, duas coisas aconteceram. Não veio ninguém e ela lembrou-se do que estavam comentando. Qual era dela? Eu, no lugar dela, iria direto, passaria, faria a curva lá em cima para poder ter acesso à minha localidade, à minha rua. Mas ela deu um nó na sua consciência e preferiu adentrar o caminho. Ela parou, olhou
Era uma distância mais ou menos de um terreno para o outro, de uns 500 metros mais ou menos. São terrenos grandes. E pensou em dar a volta, mas não o fez. Começou a andar devagar, olhando e não via nada. Silêncio total. Quando ela percorreu o primeiro terreno dessa rua, que ia adentrar o segundo terreno, já vendo já o asfalto, para poder cair para a direita, para descer para sua casa, ela escutou um farfalhar de gente se mexendo à sua direita. Ela não olhou, parou, analisou. Logo na frente o mato ficava mais baixo, e então ela resolveu continuar. Colocou a sua bolsa na frente, ela estava com a mochila, e olhando sempre para a direita. Até que ela conseguiu ver uma enorme reunião de cachorros. Uns se coçavam, outros estavam deitados, outros estavam cochilando, mas era uma reunião muito grande de cachorros. Ela conta que era perto de uns 8 a 10 cachorros. Então, os dois vieram latindo na direção dela, mas como a conheceram, abanaram o rabo. Ela sentiu-se mais tranquila. Mas ela notou que no meio dos cachorros tinha um deitado, onde o tamanho excedia o do restante dos cachorros ali em volta. E ele estava deitado. Quando ele a viu, ele se agachou. E foi aí, quando ele se agachou, ela notou a enorme diferença de altura. Quando ela foi chegando nas imediações dele, já pronta após chegar no asfalto, Ieda sentiu um aperto no coração, um medo e uma pressão enorme na cabeça. E ela disse para si mesma: meu Deus, o que é isso? Tomara que ele fique ali. Eu vou chegar no asfalto e vou sair correndo para casa. Pois quando ela chegou na direção dele exatamente, ele estava deitado, agachou-se e ele ficou agora em pé. Ela conta que, até uma parte engraçada que a gente riu bastante quando ela me contou, ela conta que a alma saiu do corpo. Ela pensou que era o fim. Só que ele ficou em pé, mas não ficou numa atitude ameaçadora. Ele apenas levantou-se. E os cachorros, fugindo ao contrário do que se contam nos relatos dos escritos, aqui e em outros canais, o relato conta que a diferença foi a seguinte: ele simplesmente não tinha cheiro, mas tinha os olhos totalmente brilhantes, isso era um fato, era corcunda, alto e estava vestido, tinha roupa. Então ela queria crer que era alguém conhecido fazendo medo nela, alguma coisa assim, e ela chegou ao asfalto. Só que ela estava travada, ela não conseguia correr, ela foi andando. E o que aconteceu? Os cachorros vieram, passaram por ela andando, foram acompanhando, e aquilo foi acompanhando ela atrás. Ela podia sentir os passos pesados, isso era um fato, e ela também sentia a proximidade da respiração forte e cansada bem no alto da sua cabeça, dada a altura da criatura. Em certos momentos do caminho, que parecia ter uma eternidade de distância, ele a empurrava com o nó dos dedos. Mas teve um momento em que ela olhou por cima do ombro, com muito medo, e ela viu que ele estendia as mãos, mas não eram mãos. Era uma mão enorme, não eram mãos humanas, é lógico, mas era uma mão enorme, com garras que podiam rasgar facilmente. Mas ele não usou essas garras para machucá-la. Quando ela conseguiu chegar e visualizar o portão que ficava à esquerda da descida da rua, bem no alto, os cachorros continuavam e a criatura também continuava atrás dela. Até que ela fez menção de subir a calçada e a criatura meio que empurrou-a devagar para adiantá-la para chegar até em casa. Mas quando ela chegou na calçada, que chegou o portão,
para sair daquele pesadelo de medo, aquele terror que ela estava sentindo, com o seu corpo já entrando em colapso, ela correu, não conseguiu frear e bateu no portão, gritando ao seu irmão, que ela sabia que sempre esperava ela, vendo televisão na sala. Quando isso aconteceu, a última cena que ela viu, antes de desmaiar, foi a criatura em pé, olhando para ela deitada, mas segurou-a antes dela cair ao chão. Ela só bateu no portão e escorregou e caiu no portão. E Eda acordou no outro dia, no hospital, apenas com o ombro machucado, devido ao impacto com o portão. E sua mãe, seu irmão, seu pai, à beira do leito. E quando ela abriu o olho, o pessoal deu graças a Deus, normal, né? E ela fez uma pergunta. Quem foi que viu que eu estava desmaiado? Aí o irmão falou, não, fui eu. Eu escutei seu grito, escutei você correndo, e escutei a batida no portão e fui correndo ver. E você estava desmaiada. E ela perguntou, e quem estava comigo? Aí ele falou o seguinte, apenas 2 cachorros estavam abanando o rabo do teu lado, mais nada. Aí o pai perguntou, o que foi que você viu, minha filha? Então ela relatou o que aconteceu. E somando-se aos outros relatos, as pessoas passaram a evitar aquele caminho. Curiosamente, paralelo a esse acontecimento, algumas coisas aconteceram. A primeira delas é o que eu acabei de falar agora. As pessoas começaram a evitar esse caminho depois de certa hora, já que a coisa foi muito comentada. Em segundo lugar, ela notou um dia, passando mais cedo, onde o shopping fechou, eram 8 da noite, então ela resolveu subir direto. E ela notou que esses mesmos cachorros que estavam no caminho estavam agora na porta de dentro desse hospital abandonado. E junto com esses cachorros estava um morador de rua, da qual as pessoas alimentavam, e era uma pessoa muito educada e prestativa, fazia alguns serviços básicos ali nas imediações. E por ser um morador de rua, ele tinha uma educação muito grande. Então era muito solícito, muito atencioso. E ela passou na rua e ele cumprimentou-a e enigmaticamente falou com ela. Eu levei você até em casa, viu? Eu cuidei de você. Ela escutou aquilo, arrepiou-se e ela notou que o mesmo era a criatura e os cachorros naquele caminho, naquela noite fatídica ao término do seu serviço. Logo depois, passou-se algum tempo, alguns anos, ela não sabe precisar a certa data, ela disse que aquele morador de rua desapareceu, junto com os cachorros, e nunca mais houve relato daquela criatura. Mas, curiosamente, nunca fazia mal a ninguém. Esse é o relato da Ieda. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa noite. E muito obrigado, Ellen, pela oportunidade maravilhosa de contar e compartilhar essa experiência com os nossos inscritos. Grande abraço a todos. Bem, boa noite, inscritos. Conforme dito, nessa semana, meu nome é Júlio. Estou trazendo alguns relatos aqui de pessoas e algumas coisas aconteceram comigo, do qual nós saberemos mais à frente. Mas esse fato que eu vou contar agora, no dia de hoje, aconteceu no ano de 2019. Eu estava trabalhando nessa época na Barra da Tijuca e tinha o horário de voltar para casa. E como todo dia, eu peguei o ônibus, sentei-me
E eu não sou muito de dormir em ônibus, mas eu dava aquela costurada básica no lugar de canto que eu sempre escolhia. E pelo menos descansava pelo menos 1 hora e meia de viagem. E aquilo dava um relaxamento para término do dia. Então foi nessas viagens que eu conheci a Jéssica. Jéssica era segurança de uma transportadora ali no Alto da Boa Vista. Ali, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um local recheado de mansões, mas tem também algumas comunidades também. E algumas indústrias de pequeno porte estavam ali, inclusive laboratório de pesquisa, essas coisas assim. E às vezes havia e às vezes não via. Às vezes o horário não batia. Mas geralmente na semana, de 5 dias, de 2 a 3 dias eu conseguia vê-la. Aí teve um dia que ela trouxe uma amiga com ela, outra segurança. Aí ela me cumprimentou, me apresentou a garota, elas estavam no banco da frente, eu estava no meu cantinho de sempre e eu escutei a conversa delas. E a conversa da amiga era um tom de querer informações, saber o que estava acontecendo, e o tom da Jéssica era de puro nervosismo. O nome dessa amiga dela era Creuza. Aí o que acontece? Eu peguei as palavras. Então, chamou minha atenção a hora que ela dizia o seguinte: não, eu estou convicta que eu não vou trocar de sede, eu não quero mais trabalhar lá, eu não aguento mais, não tenho mais estrutura para trabalhar ali, e por isso que eu estou te ensinando o serviço, para você ficar no meu lugar, mas toma bastante cuidado. Imaginava eu que era algum problema com colega, superior, contratante, alguma coisa assim. Alguma coisa que. Conflitos pessoais das pessoas mesmo. Mas aí uma coisa me chamou a atenção fora que ela falou. E inclusive, se você ficar, faz igual eu fiz. Passa para o serviço de dia, pelo menos você larga às 7 horas, você não vai ter esse risco. Tanto esse risco. Aí a Cruz respondeu pelo seguinte: não, eu já pedi o supervisor para poder ficar de dia, para ficar só à noite os homens. E para de ter uma companhia feminina na segurança. Fica só homem à noite, porque desse jeito não dá não. Aí eu não me meti na conversa, fiquei quieto na minha, escutando, a gente não é surdo, a gente escuta. Aí ela olhou pra mim e falou: tá quietinho hoje? Eu falei: não, eu tô olhando, tem nervosismo, alguma coisa muito séria deve ter acontecido com você. Ela falou assim: menino, não te conto. Não te conto. Aí eu falei: olha só, Jéssica, se foi uma coisa pessoal, de trabalho de vocês dois assim, eu não quero me meter não, tá? Eu só escutei porque eu não sou surdo. Não, 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 não é nada assim com um personagem. Antes fosse. Antes fosse. Ela falou: Júlia, tu não notou que eu fiquei alguns dias sem aparecer? Eu falei: notei. Mas como não tem teu contato, eu não pude saber o que estava acontecendo. Eu falei: nem a telefone eu estava atendendo. Aí eu vou te contar o que aconteceu. Na quinta-feira da semana passada, esse dia que ela estava contando era quarta-feira, portanto quase uma semana atrás. Eu assumi o serviço às 19 horas. O meu serviço é 2 dias de noite e 2 dias de dia e folga. É o chamado 4 por 1. E eu peguei normalmente, estava eu e o Estevão. O Estevão é que fazia a ronda. Eu ficava na contenção de fazer revista na bolsa das pessoas e anotar as coisas que chegavam, os produtos que chegavam fora de hora. Eu recebia, colocava ao lado para o pessoal, quando chegasse de manhã, levasse o conteúdo do que era entregue para dentro da empresa, da transportadora. Só que o fluxo de caminhão nesse dia estava fraco, só tinha entrado 4 caminhões. E já eram 11 da noite, o Estevão falou que ia fazer a ronda e quando voltasse eu já faria um café para que nós tomássemos.
Ele fez essa ronda, estava tudo normal. Tudo normal. Aí, não tendo caminhões, a gente apagou a luz do meio, deixamos a da frente e a dos fundos acesa. E fizemos o café, eu trouxe bolo, ele trouxe biscoito e nós fizemos um lanche ali. Já eram quase meia-noite e ele começou a ler e eu sentei-me no canto e comecei a fazer um trabalho que eu estava fazendo para a faculdade. Aí já estava chegando a minha nomenclatura e eu precisava fazer isso. Aproveitei o espaço e o tempo e comecei a fazer. De repente, eu escutei um baque, tipo de um corpo caindo. Estevão não escutou. Aí eu falei pro Estevão, Estevão, você escutou? Ele falou o quê? Alguma coisa parece que pulou, caiu. Aí ele falou, não, nos fundos não é, porque os fundos é alto. O muro tinha 4 metros de altura. E logo depois tem casas e tem a mata. Mas tem certeza do que você escutou? Ela falou, eu escutei. Aí ela levantou, abriu a porta, destrancou a porta. Ele falou assim, leva o revólver. Não, não precisa não, vou só olhar. Não, leva o revólver. Eu fico aqui. Se você sentir qualquer coisa no caminho, tu não grita não, faz sinal que eu tô de olho em você. Ele ficou na porta. Não era longe. Dá para uma pessoa mesmo ir, mesmo sendo ela uma mulher. E a Jéssica foi, cautelosa, devagar, com o revólver na mão. Quando chegou na esquina do, do corredor, era um corredor largo, onde tinha 4 carros pequenos parados, à sua direita, ela teria que tomar à esquerda para acessar o fundo. Ela fez sinal para ele não acender a luz, porque tinha um poste lá no fundo, por cima do muro, e dava para dar uma certa clareada, dava para enxergar, que não tinha nada guardado ali. Todas as portas ali eram de aço, estavam fechadas. Não havia nada para roubar. Acontece que quando ela chegou na esquina, ela sentiu uma sensação estranha. O ambiente para ela ficou pesado. O silêncio era mortal. Ela olhou para trás, na base da confiança, sentiu seguro porque viu ele em pé, com a escopeta calibre 12 na mão e uma pistola na cintura. Quando ela chegou na esquina, ela parou, colocou a arma em posição de uso, ou seja, segurou com as 2 mãos, a maneira correta de empunhar, e ela não virou a esquina de pronto. Ela se esgueirou e colocou só metade do rosto para olhar. Quando ela viu o que estava a 30 metros dela, ela congelou e ele notou de longe. Ele não gritou, ele veio rápido, porém com cautela, e quando ele chegou perto dela, ela falou, não fala nada. Não fala nada, e colocou o dedo na boca. Aí ele falou para ela, troca de posição comigo, vem para cá. Aí ele colocou a 12 apontada com o cano para baixo, mas pronta para uso. E quando ele olhou, o corpo dele endureceu na hora. Aí ela falou no ouvido dele, você tá vendo? Ele falou, tô. Vamos sair devagarzinho e vamos voltar para dentro da guarita e vamos se trancar lá. Aí ela, deixa eu ver mais uma vez. Ele falou, não. Vamos voltar agora. Ambos voltaram para a guarita e se trancaram. Aí ela falou, ligo para alguém? Não. Se você ligar para alguém, ninguém vai acreditar e vai chamar a gente de maluco. Uma coisa é certa, não fico mais uma noite aqui de serviço. E ela falou, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, vou relatar agora as palavras da Jéssica. O Estevão não cheguei a conhecer. E ela conta o seguinte. Assim que ela chegou na esquina do corredor, ela
olhou com cautela e ela viu com metade do corpo enfiado dentro de uma caçamba de lixo, onde tinha resto de comida que o pessoal usava durante o dia, e só seria recolhido no outro dia, pela manhã. Havia um cão muito forte, com corpo humano, porém corcunda, as pernas quebradas para trás, pelo espalhado pelo corpo, e ele tentava, com a mão e com a cabeça, pegar sacos de comida de dentro da caçamba de lixo. Ela não chegou a ver essa parte o Estiva falou com ela, que quando ele olhou, ele já estava com a cabeça fora, com um saco no chão, agachado e rasgando os sacos. Detalhe, teve uma hora que ele levantou a cabeça, foi na hora que ele olhou, e por isso ele deu conselho para eles que eles voltassem. Ele olhou e viu quando a criatura parou, levantou-se, começou a olhar para um lado e para o outro, para trás e para frente, como que farejando o ar. Ou seja, foi por isso que ele deu o conselho de eles voltarem e se abrigarem na guarita e tentar se defender de lá de dentro. Foi quando eles voltaram, trancaram, aí, num gesto automático, ele meteu a mão no interruptor e acendeu a luz de todo o corredor. No momento que ele fez isso, a criatura pulou um muro de 4 metros de altura de volta. Pela manhã, ninguém relatou o que tinha acontecido, até porque não houve intercorrência que justificasse um relatório. Porém, ambos pediram para sair do turno. Estevão trocou de posto e Jéssica largou a profissão de segurança. Por causa do terror que eles passaram naquela noite. Não houve ataque, não houve importunação do animal, porém o trauma psicológico, o trauma do visual que fica, quem topa com essas criaturas, não deu margem para eles continuarem no local. Jéssica hoje já se formou, né, se formou em enfermagem, trabalha na rede hospitalar particular aqui do Rio de Janeiro, e ela não se opôs que nós passássemos esse relato. Espero que vocês gostem, vocês tenham uma boa noite, e obrigado, Ellen, por mais essa oportunidade. Tenham uma boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, inscritos. Então, me chamo Júlio. Vamos dar continuidade aos nossos relatos dessa semana. O relato que eu vou contar agora foi contado diretamente para mim, numa situação totalmente intrigante, da qual até hoje eu não consigo correlacionar com precisão os fatos em que eu vivenciei aquele dia. Uma coisa totalmente desconexa, fora da realidade, e que foi marcante, foi sim, mas vai ser um relato diferente que eu vou contar para vocês. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Era a virada, a transição do ano de 2019 para 2020. E todos sabem que foi o ano da pandemia, o início da pandemia, né? Ficamos aí praticamente 2 anos e meio nesse período difícil. A minha empresa tinha uma reunião anual, uma confraternização, que nós nos reuníamos num sítio. Esse sítio é até de uma pessoa famosa que joga no ramo do futebol aqui no Rio de Janeiro. Não vou mencionar o nome da pessoa, já que o sítio é bem conhecido. E eu tinha sofrido anteriormente de febre chikungunya. Todos sabem, quem já teve sabe que o negócio é estreito, é difícil. E eu sentia dores, e sinto até hoje, nas articulações dos pés e nos pulsos, né?
Então eu meio que não dei certeza que iria nessa confraternização de final de ano devido ao meu estado. Mas aí tanto que os colegas insistirem, eu fui, não na condição de jogar bola, mas na simples condição de apenas interagir com os colegas, passar o domingo junto, comer um churrasco, tomar banho de piscina, isso podia, e assistir eles se esbaldarem jogando bola. É um sítio muito famoso aqui, que tem 3 campos de futebol. Havia jogo nos 3. Aí nos reunimos, pegamos o carro, entramos na famosa Rio Santos, e lá fomos nós para a confraternização. Era um dia nublado, lembro-me como se fosse agora. Chegando lá, colocamos o carro no estacionamento e foram chegando os outros componentes dos outros times. Muitos ali, a grande maioria, posso dizer, era oriunda daquele lugar mesmo. Mas tinha alguns times de fora, inclusive o nosso. E começamos a interagir. Tinha um café da manhã lá com frutas, com pão, manteiga, leite, café, chocolate. E fomos para lá. Nos servimos, o pessoal foi para o vestiário, montou seus times e eu fui para a arquibancada. Sendo que tinha um time que estava incompleto e era um time do local. Aí, por ter a oportunidade de estar ali escutando, eu escutei quando começou o comentário e dizia assim: teve visita lá de noite, né? Aí o interlocutor perguntou e o outro respondeu: não, teve sim. Será que eles vêm? Foi perto da casa deles hoje, né? Aí eu tô só escutando. Foi, mas eles estão dizendo que vem sim. Não demorou, acho que não foi nem 15 minutos, foi menos de 20 minutos. Chegou mais 2 carros. Aí o pessoal falou: ah lá, não falei que eles vinham? Aí já vieram direto, passaram pela mesa de café, não tomaram café, estavam atrasados, o outro time estava esperando dentro do campo. Aí um perguntou: e aí, deu para se safar? Aí ele respondeu: foi terror puro, cara. Terror puro. Bateu na minha porta, correu em volta da casa, fez o diabo lá. Entendeu? E a gente dentro de casa, aí começamos a falar no celular com os vizinhos chegaram, e conforme chegou aquela movimentação de gente, ele pulou o muro e saiu por aqui por trás aqui. Aí o outro falou assim: mas rapaz, é em pleno século que estamos, isso aí não acaba, ninguém dá um jeito nisso. Aí eles falaram: não, isso é antigo. Mas só faz medo, não faz mal com ninguém não, que já pegou os outros chegando de madrugada aí e não aconteceu nada. Vamos jogar bola, vamos esquecer, vamos esquecer. Eu falei: gente, que marmota é essa que esse pessoal tá falando? Não conseguia entender, não conseguia correlacionar os fatos. Aí eu sentei na arquibancada. Aí o solzinho abriu, começou a esquentar, fez um pouco de calor, aí eu olhei pro outro lado da arquibancada, tinha uma parte que estava com sombra. Aí peguei as coisas do pessoal que tinha deixado comigo, relógio, celular, eu estava com os 6 celulares dos colegas, relógio, essas coisas assim de uso pessoal, e botei tudo no meu saco de transporte, com a logomarca da minha empresa, e passei para o outro lado. Sendo que quando eu cheguei do outro lado, não tinha ninguém, só 2 cachorros. Esses 2 cachorros pareciam que moravam ali. Estavam gordinhos, bonitinhos, 2 vira-latas. Aí quando eu sentei, eles vieram pro meu lado, começaram a fazer festa, comecei a fazer carinho neles, eles estavam ali do meu lado. E a vida seguiu. Eu estou olhando o jogo de futebol, rindo, brincando, encarnando no pessoal, que o campo é um pouquinho num plano mais abaixo. A arquibancada tinha 6 degraus. Eu estava lá no quarto, lá em cima, para ficar bem no plano superior. Aí estava mexendo com os barrigudos lá, correndo para lá e para cá. Aí, lá de trás, a minha vista alcançou lá no final mesmo do campo, tinha um descampado onde tinha uma grande plantação de aipim, a perder de vista. Dali saiu um homem. E quando ele chegou na beira
do campo, ainda por dentro do terreno de onde ele estava vindo, do meio dos aimpins, ele colocou a parte de cima do, da roupa dele, ou seja, a camisa. Aí veio andando, parando, olhando o jogo, parando, olhando o jogo, e veio, sentou do meu lado. Deu bom dia, estendeu a mão, eu apertei a mão dele. Só que eu notei uma coisa estranha. Quando ele chegou, os cachorros ficaram em alerta. Os dois vira-lata ficaram em alerta. Levantaram, um colocou o rabo entre as pernas e latiu timidamente. O outro só botou o rabo entre as pernas e se esgueirou para o meu lado. Conforme o homem foi chegando e sentou-se, os cachorros saíram quietinhos e desapareceram, que até hoje eu não os vi mais. Ou seja, saiu da minha vista. Achei aquilo estranho, mas eu achei, a princípio, que era alguma briga antiga e o homem não falou nada, não ralhou com eles, não falou nada, só riu. E os cachorros saíram. Não dei muita importância ao fato. Aí, ele quieto, deu só o bom dia, estendeu os dois braços para trás. Quando ele estendeu os braços para trás, eu notei que nas pernas e nos braços dele, já que a camisa estava dobrada, era uma camisa social velha de manga comprida, e tinha muitas marcas, umas recentes, outras mais antigas, mas tinha algumas que me chamaram a atenção que estavam ainda com um rastro de sangue à noite. Ele devia ter se machucado ali à noite e estava ali, não cuidou daquelas feridas. Vida que seguiu, eu tô olhando o jogo. Aí ele fez um comentário um tanto quanto estranho. Ele falou o seguinte: correm, correm, correm e parece que não tem forças. Aí eu brinquei, dizendo, não, tá todo mundo cansado, todo mundo trabalha durante a semana, veio brincar, é uma confraternização de final de ano, essas coisas assim. Aí ele falou, não, isso aí você não precisa falar porque eu sei que você não mora aqui. Eu falei, realmente eu moro até longe. A gente veio aqui só para se confraternizar mesmo. O senhor notou que eu sou forasteiro, que eu não moro aqui? Não. O teu cheiro não é conhecido. E riu de canto de olho. Aí eu olhei atentamente o rosto dele, até então não tinha feito. Olhei, ele tinha uma coisa peculiar, diferente. Ele tinha um olho verde, acastanhado, e o outro olho era totalmente amarelo. Aí eu notei aquilo, eu não consegui tirar os olhos de cima. Era uma coisa que não é. Eu só conheci na minha vida uma pessoa que tinha um olho assim, um olho verde e um olho azul. Era um vizinho chamado Wilson, já falecido. E esse fato me chamou a atenção. Eu olhei e não conseguia tirar os olhos. Ele notou. Aí ele esticou as pernas, tirou a bota que ele tinha, toda suja de lama, né? Esticou as pernas e falou assim, comentaram alguma coisa aí? Aí eu falei sobre. Aí ele riu, não respondeu. Não, porque eu estou escutando uns comentários a respeito de algo que aconteceu na madrugada. Aí eu falei, o senhor escutou? É, eu estou vindo do outro lado, então eu escutei quando o pessoal comentou do outro lado da arquibancada. Mas eu não vi o senhor lá não, não. Eu estava no mato. Aí quando eu escutei aquilo, eu não falei nada, porém eu olhei para onde eu estava, vi aonde o pessoal estava comentando, já que o pessoal estava jogando num outro campo, onde ele supostamente estava lá escutando, e eu vi que a distância era grande. Eu falei, não, agora que eu notei que o pessoal falou alguma coisa mesmo, porém tá longe de onde o senhor saiu. O senhor conseguiu escutar? Aí ele respondeu de uma forma enigmática, eu escuto tudo aqui. Só que eu escuto e apenas um falou a verdade. O que era que está andando aí não faz mal para ninguém. Ele habita aqui, respeita todo mundo, respeita os animais. Da única coisa que ele se alimenta aqui, não dá prejuízo para ninguém, que é os gambás e as galinhas do mato que tem por aqui, perto daquele canal que tem ali. Aí, malandramente, eu senti que ele estava falando na primeira pessoa. Como eu sou uma pessoa que já teve experiência com esse tipo de coisa,
eu fiquei mais atento e mais cauteloso nas conversas. Foi onde ele perguntou para mim assim: e você sabe do que eu estou falando? Eu falei: mas o senhor não acabou de dizer que eu não moro aqui? Como é que o senhor sabe do que eu estou falando? Não, eu estou falando que você está entendendo o que eu estou falando. Eu não respondi. Aí abaixei a cabeça, levantei a cabeça de novo, mas não olhando para ele, olhando para o campo. Aí ele falou assim comigo: gente, não precisa você ficar assim não. Você sabe do que eu estou falando e você entende. Duas coisas eu te falei para você perceber e acho que você já percebeu. Eu senti que você percebeu. Ele falou, eu perguntei o que que foi. Quando você se espantou que eu não conhecia você pelo cheiro e quando eu disse para você que eu ouvi a conversa dele de longe. Aí eu tive certeza que ele falava na primeira pessoa. Ele estava falando dele mesmo. E eu pensei comigo: o que aconteceu aqui durante essa noite, que assustou esses rapazes que chegaram agora, tem a ver com esse homem. Eu não sei qual é o grau. Aí lembrei dos cachorros. Os cachorros, quando viram ele, saíram de perto dele. Aí, antes do jogo acabar, ele levantou, respirou fundo, esticou o corpo, bateu no meu ombro, estendeu a mão e disse: rapaz, que você tenha um excelente dia de domingo e eu desejo paz na sua vida. Eu vou voltar por onde eu vim. Aí eu perguntei: o senhor mora aqui? Aí ele não respondeu, ele só se virou, achou o ponto em que ele estava olhando, aí apontou naquela casa lá. Quando você quiser vir tomar um café, mas a entrada não é por aqui não, porque o sítio fica fechado durante a semana. Você vai entrar por aquela rua direta, vai dobrar lá no final à esquerda e tem um caminho que vai dar naquela minha casa. Eu notei de uma casa normal, de tijolos, porém pequena e com telhas bem velha. E eu falei: o senhor toma conta do Aipim? Ele falou: tudo isso aqui é meu. Aqui eu vivo e aqui eu toco a minha vida até às 5 da manhã. A pessoa trabalha até às 5 da manhã? Aí ele me olhou enigmaticamente e falou assim comigo: você sabe do que eu estou falando. Tenha um bom dia, tá? Desceu a escada e calmamente pegou um mato, colocou na boca, foi andando pelos cantos entre o campo e a parede de planta que servia de cerca, entrou por onde ele saiu e desapareceu da minha vista. Ao final de tudo, fomos para o churrasco, fomos nos confraternizar. Quando chegou 2 horas da tarde, eu pedi para ir embora. Aí, um dos moradores do local que trabalha junto comigo, ele falou assim: tu viu aquele moço que estava conversando com você? Eu falei: sim, muito educado o senhor. Pois é, você não sabe o que ele é. Aí eu não respondi, não perguntei, não dei uma de curioso. Aí ele riu sarcasticamente e até hoje a gente interage junto, que a gente trabalha junto. Ele não toca mais no assunto. Enfim, o que eu entendi, que consegui correlacionar para passar para vocês é: houve uma aparição de lobisomem naquela noite, já era uma coisa recorrente que já acontecia sempre, do qual as pessoas sabiam quem era, a pessoa se revelou para mim, mas deixando bem claro que não tinha intenção de fazer maldade com ninguém ali, que seguiria a sua sina tranquilo. Isso foi de 2019 para 2020 e eu confesso a vocês que eu nunca mais tive vontade de voltar na confraternização. Tenho cumprido isso até hoje. Obrigado pelo relato, vocês tenham uma boa noite. Olá, Ellen. Boa noite, inscritos do canal. Conforme nós temos feito durante a semana, eu me chamo Júlio César e estou narrando alguns relatos, primeiro dos outros, e vou fechar essa semana com o meu. Então, o relato de agora, que eu estou relatando para vocês, eu não sei que horas que vocês irão
assisti-lo, mas eu espero que possam curti-lo. Foi uma das coisas mais surreais, mais esdrúxulas que a gente pode entender num conceito de sobrenatural. Digo isso porque, em minha história de vida, eu tenho uma máxima que diz que um passado mal resolvido será sempre o futuro sofrido. Logo mais adiante vocês vão entender o porquê que eu uso muito esse conceito na minha vida e vou inseri-lo no contexto do relato da pessoa. Enfim, eu tenho certeza que quem ouvir esse relato não vai ser mais normal após ouvi-lo. Normal no sentido de impressão, de ficar impressionado. O objetivo não é ter medo, nem fazer medo. O objetivo é a gente criar uma ideia de que o mal só existe quando falta Deus na vida da pessoa. E isso a gente pode comprovar através de vários conceitos de feitiçaria, de reuniões secretas, tudo que é difundido e propagado por aí. Nós sabemos disso. Mas, deixa eu dizer dois conceitos para você. Tudo que eu relatei tem fundamento na Bíblia. E eu sou muito leitor da Bíblia. Tanto nas questões sobrenaturais, quanto na questão da licantropia, que entendemos como lobisomem. Todos esses tipos de manifestações que existem hoje em nosso século e nos séculos passados, advêm também da Bíblia. Mas na frente a gente vai entender sobre isso, em outro relato que eu vou contar para vocês futuramente. Mas agora, sem mais delongas, vamos à impressionante narração de hoje, que me foi contada pela jovem chamada Rose. Rose eu a conheci em 2016. Era o ano da Olimpíada e eu fui contratado para poder transportar um pessoal antes da Olimpíada e ela estava inserida nesse contexto. Pegamos uma amizade muito grande, muito profunda, que perdura até os dias de hoje. E, como consequência disso, criou-se um vínculo, um laço de amizade profundo, de confiança. Aí, uma vez que nós esperamos uma festa que havia no estabelecimento onde ela frequentava terminar, por ela ter ido para essa festa muito cansada, ela saiu dela mais cedo e ficou junto comigo esperando o restante das pessoas saírem, dando margem, dando tempo para que nós conversássemos sobre diversos assuntos. E ela mencionou que estava tendo uma crise existencial no casamento dela por conta de morar numa casa pequena e morar ela, o esposo, os dois filhos, que um hoje já é casado, que é o rapaz, e a garota já é uma moça, tornou-se uma moça. Na época era uma pré-adolescente. Então era uma casa composta por 5 pessoas. A mãe, que estava sem casa no momento, tinha vendido a casa dela, estava morando com eles momentaneamente. E isso estava causando um certo transtorno de espaço, ocasionando uma crise entre ela e o esposo, ou seja, uma crise de casal. Era o ano 2016, como eu acabei de falar para vocês. A solução encontrada pelo casal foi comprar uma nova residência. Aí começaram a olhar anúncio, ler no jornal, informações de imobiliária, de tudo. E chegou-se à conclusão que bem perto de onde eles moravam, no bairro de Campo Grande, já quase chegando em Guaratiba, que é a parte de praia, na costa de Campo Grande, havia uma casa, bem pertinho. Aí, ela a princípio foi, conversou com a proprietária, e a proprietária estava pedindo, na época, 85 mil no valor da casa. Ela estranhou a princípio, porque a casa era numa localidade valorizada, e ela estranhou um pouco o preço. Confesso a vocês que, ao entender o sentido da história,
Se ela pudesse antever a situação, ela nem compraria, nem se fosse nem para um valor menor. Mas ela achou o valor, foi com o esposo, marcaram para poder conversar mais uma vez com a proprietária. Ela não mencionou o nome da esposa. Aliás, não mencionou o nome da mulher. Mencionou o nome do esposo. O esposo era Isaías. Então, Rose e Isaías foram conversar com a proprietária. Aí ligou para a mãe: mãe, quanto a senhora tem da casinha que a senhora vendeu para que nós possamos juntar aqui com o que tem? Eu sei que no total, segundo ela, dava 52 mil. Aí ela passou esse valor para a mulher, a proprietária, e a mulher, num desespero tremendo, gravem bem isso, tá? Tremendo, aceitou os 52 mil. O Isaías achou que tinha feito um excelente negócio. 30 e tantos mil de desconto. Então foi feito os trâmites, documentação, cartório, tudo normal. E foi feita a mudança. No dia da mudança, um fato curioso aconteceu. O cachorro não pôde vir na mudança. Ela não contou o motivo. E então fizeram-se tudo. E depois ela falou para Isaías: vai lá buscar o Bob, porque ele está lá na casa lá, tranca tudo direitinho, traz a chave, porque a casa era da mãe, iriam alugar aquela casa. E só falta ele. E ela, enquanto ficou arrumando com a mãe, com os filhos, os móveis, fazendo a arrumação da casa. E ela tinha gostado muito do que tinha visto. Por quê? Era uma casa que tinha o terraço em cima, a casa embaixo, um fundo bem amplo e uma subida, já que fica ao pé da serra, e uma mata muito bonita que tem logo atrás da casa. Eu conheço o local, trabalhei perto, passei diversas vezes por esse local. E o cachorro chegou. Só que tinha uma coisa acontecendo. O cachorro não queria entrar na casa. Rabo baixo, deu a volta entre as pernas, colou o rabo na barriga, orelhas para trás e latindo profundamente. Isaías colocava o cachorro para dentro, o cachorro queria sair. Enfim, conseguiu. Primeira providência do cachorro ao ficar na casa com o portão trancado foi subir e descer ao terraço, subir e descer ao terraço. Um detalhe. Ao lado da casa tinha um pé de abacate, um abacateiro. E o cachorro não tirava os olhos dali, chorando e latindo, chorando e latindo. Isaías, deve ter algum gambá, algum bicho, já que tem essa mata perto. E dá uma olhada, vê o que é. Isaías foi lá, olhou, pegou um bambu, olhou entre as folhas, só o abacate e as folhas, os frutos e as folhas. Chegou a noite. Ninguém dormiu na casa. Por quê? Objetos eram jogados, o cachorro desesperado. Então a mãe dela, na sua experiência, falou o seguinte: tem coisa aqui nessa casa. E Rose, incrédula, falou: tem coisa como, mãe? Como? Ninguém está vendo nada, Zé já foi ver isso diversas vezes. E por que esse cachorro não para então, Rose? E Rose dizia: não, é coisa dele, deve ser gato, alguma coisa assim, gambá, alguma coisa assim. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. E isso aconteceu nas noites sequentes, hora de dia, hora de noite. Era tampa de liquidificador após ser usado, jogado em outro canto, tampa de fogão aberto, um tormento total. Eu quero dar uma pausa para esclarecer uma coisa para vocês. O mal habita. Ele tem o poder, às vezes, de atormentar, mas não tem o poder de te tocar. Só atormenta, mas não mexe fisicamente com você. Voltemos ao relato. Chegou-se então ao final de semana, todo mundo cansado, cachorro estressado. E como Isaías trabalhava, a Rose pediu que ele limpasse a parte de trás do quintal, que era o que faltava
para poder tornar o local habitável. Enxada, ancinho, vassoura, lá se foi ele para o fundo da casa, aparar e limpar o que estava sujo. Corta daqui, corta de lá. Quando eles olharam à esquerda, além do pé de abacate, tinha um pé de mangueira também. Não estava dando fruto naquele momento. Mas aos pés do pé de mangueira, tinha os pés de taioba, daquela taioba brava, muito grande, que se estendia até o final do quintal. Então ela pediu: "Ô Isaías, corta aqueles pés de taioba todinho, que vai dar assim uma amplitude no quintal que a gente pode usar para outras coisas. Vai ficar bem limpinho e vai ficar melhor. O que é que tu acha?" Ele falou: "Não, eu concordo com você." Quando ele chegou na metade das taioba, o facão que ele usava bateu numa tampa. Pelo barulho, era uma pedra. Então, quando ele acabou de tirar aquela parte da taioba, que eram muito altas, tinham mais de meio metro de altura, ele viu uma lápide, sim, uma lápide bem comprida, num espaço de mais ou menos, segundo ele, uns 2 metros. Era uma lápide de mármore antigo, aquele mármore branco, aquele bem rústico, quase não se vê hoje em dia. E chamou todo mundo, menos o garoto que estava na escola. Ficaram olhando, aí ele falou: "Eu vou remover essa tampa para ver o que tem dentro." A mãe, na hora, se meteu e falou: "Não, eu não acho uma boa ideia. Se tá aí, e essas taiabas estão aí há muito tempo, alguém projetou isso aí. Melhor não mexer, não. Melhor não." Teimoso como era, ele pegou um cabo de enxada, fez de apoio e levantou a pesada tampa de mármore. Correu um pouco para o lado, o que foi o suficiente para que todo mundo olhasse para dentro e ficassem petrificados. No meio de um monte de roupa queimada de várias cores, onde o vermelho predominava e o preto, havia uma mão de caveira, uma mão só de osso, não tinha pele. Só que eram uns ossos, todos eles pretos e queimados, bem esturricados mesmo. E o detalhe é que no dedo anular da caveira tinha um anel, do qual depois ele pôde olhar bem atentamente em cima da lápide de mármore, existia um desenho que era o mesmo que era do anel, era o da tampa de mármore, desenhado a tinta colorida. Detalhe, esse anel era de ouro batido. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou voltar à tampa, mas antes eu vou me apoderar do anel. E foi exatamente o que ele fez. Na mesma hora, a senhora, sua mãe, falou. A mãe dela, né? Sogra dele. "Eu não acho uma boa ideia você já ter mexido no túmulo, que a gente não sabe o que tá enterrado aí, essa coisa queimada, e você não vai pegar o anel. Ah, eu posso vender." Tirou o anel do dedo da caveira, voltou à tampa e voltou aos afazeres. Primeira coisa que ele fez depois que acabou o serviço foi levar o anel para o avaliador, o ourives, avaliou-se, ele anunciou e vendeu o anel. Sendo que, ao vender o anel, ele pegou o dinheiro e guardou. Ela não falou a quantia do valor, mas foi um dinheiro bem relevante na questão do preço. Então, gente, o que aconteceu depois? Dias depois, ele resolveu colher abacate. Só que quando ele estava por cima do abacateiro, tanto ele em cima da árvore, quanto ela com o saco, guardando o que ele colhia para botar, para levar para dentro de casa, ambos viram ao mesmo tempo alguma coisa sair daquele túmulo
e subi no abacateiro. Ela traduz a visão como uma fumaça vestida com as roupas que estavam queimadas dentro do túmulo, onde predominava só o cabelo, mas era um espectro. Um espectro. Parecia uma trouxa suja, grande e comprido. E saiu do túmulo e, de uma forma alada, ou seja, voando, foi para o alto da árvore. No momento que aquilo chegou na árvore, chacoalhou a árvore, Isaías caiu lá de cima e quebrou o braço. Ou seja, o mal, além de atormentar visualmente, audiamente, simplesmente tocou nele. Ele caiu gemendo, foi socorrido pela esposa, pela sogra, foi levado ao hospital, engessou o braço, ficou impossibilitado de trabalhar. Entrou no INSS e, paralelo a isso, o tormento continuava. Toda noite, parte da tarde, parte da manhã, sempre existia um conflito dentro de casa em termos de medo, em termos de assombração. A filha estressada, a criança, a senhora não conseguia dormir, ela não produzia, a Rose não produzia porque tinha que cuidar dele, e ela era diarista, ou seja, a família entrou em colapso. Dias depois, bateram no portão. Era o homem que havia comprado o anel. Segundo ele, depois que aquele anel chegou em casa, tudo mudou na família em termos de pior. Coisas começaram a acontecer, sobe e desce de cômodo de casa, coisas caindo, risada dentro de casa, uma coisa horrível. Ele falou, eu não sei se você já gastou dinheiro, mas o que você tiver você me devolve, eu não quero nem tudo. Eu só quero devolver esse anel porque, segundo foi me dito para minha esposa, o homem contando, uma coisa era a dona daquele anel. O casal ouviu isso. Como ele não havia gasto o dinheiro, ele devolveu o dinheiro de uma forma integral e chegaram a um consenso. Devolver o anel para aquele dedo. Já sabendo do que estava lá dentro, daquela lápide, ele foi com muito temor e muito respeito. Incrivelmente, eles contam que, quando puseram o anel no dedo e puxaram novamente a lápide, aquela trouxa preta e vermelha, onde só tinha cabelo, gigante, enorme, voltou para dentro do túmulo. Mas o tormento continuava, a ponto de chegarem e colocarem a casa à venda e venderem no mesmo valor. Inscritos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela foi numa igreja e alguém revelou para ela que aquele lugar era típico e originalmente de culto pagão. Coisas pesadas aconteciam ali. Só que o pessoal que morava ali não tinha família. Morreram naquela casa de forma trágica. A família que não morava ali só vendeu. E ai de quem comprou. Foi a conclusão que eles chegaram. Venderam e saíram do local. Eu quero dizer uma coisa para vocês para terminar esse relato. Foi contado para mim. Eu costumo dizer que a mentira, para continuar sendo mentira, ela precisa ser sustentada sempre. E a verdade não precisa de sustentação nenhuma, ela prevalece pela sua força de ser a verdade. E esse relato foi contado com lágrimas, com sofrimento, com uma riqueza de detalhes incríveis. Eu não estou nem contando nem 50% do que eu vi. De tão impressionante que foi. Eu estou traduzindo para você essas coisas horríveis, resumindo, porque ela contou mais de 1 hora extensamente, ricamente detalhado. Chorando, sofrendo e lembrando. Eu confesso que aquilo que eu vi me deixou passando mal. Eu senti uma coisa muito estranha, muito negativa por dentro. Esse foi o relato da nossa amiga Rose, da qual, com muito sofrimento, ela compartilhou isso comigo e eu falei que ia colocar no YouTube.
e estou colocando isso para vocês. Espero que gostem. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E Ellen, tamo junto, tá? Tu é minha amiga. Era para ser um plantão normal. Tudo indicava que iria transcorrer tudo na mais perfeita paz. Mas nós estávamos redondamente enganados. Olá, boa noite. Meu nome é Júlio César. Continuando a maratona de relatos nessa semana para o canal Dois Mundos Paralelos, venho aqui compartilhar uma experiência pessoal assustadora com vocês. Hoje eu não vou dizer o nome da unidade hospitalar que eu trabalhava e vou trocar os nomes das pessoas que estavam envolvidas. Mas o relato é meu e é verídico. Vamos ao relato. Estávamos chegando ao plantão às 19 horas, de praxe. O serviço era 12/36, de 19 da noite às 7 da manhã. Eu trabalhava na época, isso foi no ano de 2001, numa rede hospitalar famosa aqui no Rio de Janeiro. E essa unidade era aqui na Zona Oeste da capital. Um emprego que eu já tinha bastante tempo de casa e eu confesso a vocês que foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, dada os benefícios que essa empresa proporcionava. Era um plantão normal composto por 16 pessoas, incluindo os 2 andares e o CTI do hospital. A minha dupla, ou seja, a pessoa que iria ficar à frente comigo, era uma pessoa assim, nova de idade. Na época ela tinha 24 anos, era imatura no serviço noturno, então eu tinha que dar aquela atenção para primeiro deixá-la segura, deixá-la tranquila e tudo seria normal, tudo seria, digamos assim, normal um plantão transcorrendo na sua normalidade. Sabíamos que a qualquer momento podia ter uma emergência grande, um acidente de carro, uma coisa qualquer, mas estávamos preparados. Eu falei que essa parte eu cuidaria. Então, aí chegou a hora da janta, ela foi primeiro, eu fiquei para ela na recepção, e quando ela voltou, eu chamei o rapaz do raio-x para ficar com ela enquanto eu iria jantar, e fui. Aí pintaram alguns atendimentos que fez com que as horas passassem. Quando demos conta, tinha uma ambulância para liberar, uma transferência de paciente. Eu fiz o bordo do paciente, a ambulância foi e fechei a parte de trás. Cheguei para ela e falei: Lúcia, são 10 e pouca da noite já. Eu vou lá atrás dar uma olhada na área e o rádio está aqui, qualquer coisa você me chama. Ela falou: não, tudo bem, Júlio, pode ir sim. Aí aumentei um pouquinho o volume do rádio e peguei a parte externa lateral, onde os carros tinham acesso, né? Tinha um estacionamento lá atrás. E eu fui lá atrás porque tinha alguns objetos de valor que tinham que ser preservados. Material nobre, fácil de roubar. Então eu fui lá fazer essa ronda. Não era um lugar bom de se ver à noite, não. Por quê? Eu não tenho esse problema, mas tem um necrotério, tinha a oficina, tinha o estacionamento, tinha a área de gás e tinha um compartimento semi-aberto onde ficava os utensílios usados nos andares no CTI, tipo cuba, tipo material para as pessoas fazerem necessidade fisiológica.
as comadres, essas coisas assim. Aí percorri tudo, fui até o final do estacionamento, olhei tudo normal. O muro era de 3 metros, né? Mas volta e meia, parece que usuários de droga pulavam ali e para consumir droga ali. Cheguei a pegar algumas guimbas de maconha lá, mas assim, nunca peguei ninguém pessoalmente. Aí, como eu estava armado, eu estava com a arma para trás, com as mãos para trás, ocultando a arma e atenta a todos os tipos de barulho. Confesso a vocês que tinha uma jaqueira que ela ficava do outro lado do muro, mas a copa dela sobrepujava o muro e invadia a área do hospital. E eu não sei por que eu senti uma impressão ruim, um sentimento de estar sendo observado. Fiquei com aquela impressão. E eu confesso a vocês que quando eu voltei, eu não voltei dando as costas para aquele local. Eu fui de costa para onde eu estava indo e de frente para aquele lugar onde eu estava com aquela má impressão. Quando cheguei na porta, ao invés de vir pela parte lateral, eu vi pela outra parte, já tinha uma porta que dava acesso ao corredor do hospital. Aí peguei a chave, enfiei a mão direita no buraco da fechadura e olhando para lá. E algo brilhou na parte da copa de dentro da árvore. E na hora que aquilo brilhou, me deu um arrepio muito grande. Eu abri a porta, fechei-a, acessei a área onde ficava o relógio de ponto, os vestiários, tinha a entrada do centro cirúrgico, a entrada da despensa e a entrada da cozinha. Lembro-me como se fosse agora. A primeira porta sanfonada, a segunda porta sanfonada, o antigo necrotério interno, que ainda ninguém sabia o que seria feito dele, e fui no corredor. E no corredor estava meio que semi-escuro, porque os consultórios não estavam funcionando, era a área de consultório, e a área onde você andava um bom pedaço para chegar até a recepção onde o pessoal estaria. E eu sentia uma coisa estranha. O meu sangue estava gelado dentro das veias. Eu não estava arrepiado, não estava nada, só sentia aquele gelo por dentro. E não era medo, era um sentimento de insegurança. Eu me sentia inseguro. Aí cheguei na área onde as pessoas estavam, né? Tava aquele frenesi de atendimento, aquelas pessoas no balcão, pessoas esperando, a emergência chamando, tal. Aí passei direto e fui lá para fora. Vou tomar um ar lá fora. Aí fiquei lá na frente do hospital, onde o fluxo de carro é intenso. Aí tinha um jardim, à direita as pessoas usavam para fumar. Como o lugar cheirava cigarro, eu preferi ficar um pouquinho no meio. Eu pensei comigo, eu não vou passar essa situação para não criar um clima de medo. Eu vou ficar com a minha impressão pessoal. Eu confesso a vocês, pessoal, que eu fiquei ali meia hora apenas. Aí foi quando eu escutei batida com o nó dos dedos na porta blindex. Aí eu olhei para trás, era a Lúcia. A Lúcia falou: Olha, a ceia saiu, já são meia-noite. Eu tinha só meia-noite, quando eu olhei o relógio era meia-noite. Aí o fluxo de paciente diminuiu. Eu falei: Pode ir lá, ceiar, que eu daqui a pouco eu vou. Tá? Aí você me diz o que tem lá, porque dependendo do que tem lá e eu não gostar, eu vou fazer o seguinte: eu trouxe meu lanche e eu como o meu, entendeu? Aí ela disse que chegou lá e iria me falar. E foi. Eu fiquei na recepção para ela, ficou o rapaz da limpeza, o enfermeiro da emergência, o médico clínico e o rapaz do raio-x. Aí ficamos conversando. Aí daqui a pouco o rádio tocou. Ela falou: Júlio, tem pão com queijo, tem café com leite, tem Nescau e tem uns pastéis que a Nete fez. A Nete era a menina da Copa. Ela falou: o pastel me apanhou. Eu vou aí daqui a pouquinho quando você voltar. Ela voltou, eu deixei ela acompanhada daquele grupo de pessoas que já tinham ido lanchar, que eles foram primeiro, e fui fazer a minha ceia. Quando eu passei de novo pelo lugar onde eu passei com sangue gelado, com aquela impressão ruim, à direita tinha um jardim interno,
cercado pelos dois corredores do hospital, por vidro, onde um vidro dava no refeitório onde eu estava indo, e o outro vidro dava para uma sala anexa onde ficavam guardados documentos. Hoje, segundo foi passado, essa área já não existe mais lá. Foi tomada por outra coisa, já que eu saí desse emprego em 2005. Era o ano 2001. E então, quando eu cheguei lá, eu estava sozinho, lanchando, que todo mundo já tinha ido. Aí fiquei só eu e a Nete conversando sobre assuntos corriqueiros. A Nete falou o seguinte para mim, falei, Júlio, eu estava aqui na cozinha preparando a ceia e me deu a vontade de olhar para cima. O que tinha em cima do teto da cozinha? Uma abertura, onde não caía água de chuva, tinha uma cobertura acima, porém você tinha a visão lateral de todos os lados. Era um lugar tipo vazado. Eu falei, o que foi, Net? Não, eu tive a impressão de que tinha alguém me olhando. E eu cheguei a ver um. Quando eu levantei a cabeça para olhar, eu cheguei a ver um corpo se deslocando. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tem. Será que algum maconheiro conseguiu chegar no teto do hospital? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui lá para frente. Eu falei com ela, se você notar qualquer coisa, você liga lá para frente, que eu vou estar lá, tá? Mas agora eu vou dar um pulo lá em cima do teto para ver o que está acontecendo. Fui lá para frente, peguei um bolho de chaves que estava guardado, porque eu teria acesso a um armário que eu poderia abrir duas portas para chegar até o terceiro andar do hospital. E era um lugar muito feio, por quê? Guardava-se muitas coisas em duas salas enormes. Tinha a porta final do corredor, onde você abria, e tinha uma visão panorâmica de todo o teto do hospital. Lá fui eu. Coloquei a arma na mão direita, enfiei a chave no buraco da fechadura e abri de uma vez só e saí com a arma em punho. Virei a arma para tudo que foi em direção e não tinha nada. Aí consegui ver a parte onde a Net supostamente tinha visto alguém. Estava tranquila. Aí andei por cima das telhas, eram telhas fortes, e dei a volta. Cheguei no teto, chamei a atenção dela, para ela não tomar susto dizendo que era eu, e para ela ficar tranquila que eu não tinha nada. Fiz o caminho de volta e desci. Quando eu desci, é aí que começa o terror. Quando eu desci, eu apaguei todas as luzes laterais, tanto do corredor do consultório, quanto do corredor de enfermaria, neonatal, que era embaixo, e entrada de centro cirúrgico. Escureci tudo. A Ana já estava sozinha, o pessoal já estava nas suas tarefas, nos seus afazeres, a vida tinha que continuar. Não tinha atendimento. O enfermeiro da emergência, soube que é até falecido já, o Luiz, ele tinha dito que estava descansando, qualquer coisa era chamar. Aí entrou na sala dele e descansou. Os médicos subiram para a sala de estar, ficou só a Ana e o rapaz da limpeza. Quando o rapaz da limpeza viu que eu cheguei, ele pegou, agora eu vou limpar lá atrás. E ficou só eu e a Ana. E a Ana estava tremendo. E ela me contou o seguinte, falei, Júlio, é, essa noite, em casa, eu escutei alguma coisa andando do lado de fora. Aí chamei o André, que era o esposo dela, e a Ana Lúcia me falou isso. E o André não quis levantar para ver o que era, então ela pegou e levantou e foi. E ela viu uma coisa de meia estatura, olhando para ela debaixo de uma árvore, uma árvore que tem aqui, não sei se vocês conhecem, não sei de que estado vocês são, carioca conhece, é fruta do conde. E ela viu a figura em pé. E ela veio com a sensação pro hospital de que a figura estava acompanhando ela. Ela era muito sensitiva. Ela é sensitiva. E ela estava com medo. Aí eu falei, credo, Ana, sério? Ela falou, sério, eu sinto que ele está aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sair da recepção, vamos passar para o outro lado, onde fica o pessoal, tem umas cadeiras bem confortáveis ali, vamos sentar ali, relaxa ali. Você quer uma água, você quer um café, eu pego para você. Aí ela falou, não, eu quero um copo de água. Quando eu levantei, gente, para poder pegar o copo de água para a garota,
Eu não tinha visão dos corredores porque nós estávamos na recepção, então tinha paredes e porta. Para acessar os corredores, eu tinha que acessar a porta da recepção, que era automática. Eu tinha que apertar o botão para ter acesso ao compartimento de consultório e enfermaria neonatal. Quando eu cheguei, eu não dei 10 passos para enfiar o braço. Tem um braço comprido? Para mim dava. Enfiar o braço pelo lado de cá da recepção, lado de dentro da recepção, para acessar o botão para poder destravar a porta. Eu não cheguei ali. A Ana deu um grito. Rapidamente eu virei, acho que eu virei numa velocidade tão grande para olhar o que tinha acontecido, que eu não tinha escutado barulho nenhum. A garota estava branca, branca. Os lábios dela não tinham uma gota de sangue. Eu falei, o que foi, garota? Mas falei num tom alto. O que foi? Júlio, tem uma coisa ali que eu vi ali agora. Eu falei, aonde? Passou ali, no momento que você se esticou para poder abrir, apertar o botão, eu vi passar. Aí eu destravei a porta e entrei. Não fui andando, fiquei parado, olhando o primeiro corredor, não ouvi nada. Aí quando eu cheguei no outro corredor, que era o corredor dos consultórios, lá no final, eu vi uma coisa andando no escuro. Aí falei com ela, Ana, tem alguma coisa lá atrás. Tu vai me deixar aqui sozinha? Não, falei, vem pra recepção, que tá bem claro, porque a parte de espera tava na penumbra. E eu tô te vendo de longe. Eu tô te vendo de longe, pode ficar tranquila, tá? Aí eu fui andando até o final do corredor vendo aquilo. Aquilo empurrou a porta e foi para a área de onde tinha um relógio de ponto, onde tinha dispensa, foi para aquela área e tinha os vestiários à esquerda. Até ali eu consegui ver. Depois eu não vi mais. Entrei na dispensa, entrei nos vestiários e não tinha ninguém. Voltei com aquela sensação de que eu não estava sozinho. Quando eu voltei para a recepção, a porta por dentro abria, normal. Eu abri a porta, ela estava lá quietinha. Achou alguma coisa? Eu falei, não achei nada. No momento que eu falei isso, derrubaram uma lixeira curta de metal no chão e começaram a esmagar copos descartáveis, os copos descartáveis brancos. Aí eu falei, tá escutando? Ela falou, tô escutando. Ela pegou, começou a chorar e me abraçou. Eu falei, não, fica calma, fica calma. E aquilo começava, mexendo com a lixeira e esmagando os copos. Aí eu falei, destrava a porta. Quando eu destravei a porta e olhei, a lixeira caída, os copos esmagados e não tinha ninguém. Aí, quando eu voltei, eu não quis falar para ela. Mas ela sabia que pela minha expressão tinha uma coisa errada. O olho da garota, gente, estava saltado. Saltado. Tá? As pupilas estavam extremamente dilatadas. Aí ela falou, tô com vontade de fazer xixi. Eu falei, vai fazer. Mas eu tô com medo de ir lá sozinho. Eu falei, mas você não vai querer que eu entre no banheiro com você, né? Não, eu tenho uma ideia. Eu falei, que ideia? Eu só vou aceitar se for a ideia que eu aceite. Não vai ser a sua ideia, não. O que foi que você está querendo dizer? Eu vou fazer xixi de porta aberta e você fica de costas. Aí foi o que ela fez. Ela se assentou no banheiro e eu olhando tudo. Eu tinha a impressão, olhando pelos vidros, que tinha uma névoa. Aí, enquanto ela se aliviava lá, ela falou, terminei. Eu falei, Ana, eu não vou te falar não. Olha ali para onde tem luz, onde tem os vidros. O que você vê? Ela falou, eu vejo tipo uma nuvem, uma névoa. Eu falei, então estamos vendo igual. Fica aí que eu vou dar outra olhada, que eu tenho que desvendar esse mistério. Gente, quando eu voltei para a área, eu senti um frio, uma coisa estranha. Rio de Janeiro é quente. E era uma noite de setembro, eu lembro como se fosse hoje. Então setembro é primavera após o dia 21. E já começa o calor aqui no Rio de Janeiro. Então eu senti aquele frio
mas aquele frio não era externo, era dentro do meu corpo. Pra vocês terem uma ideia, o meu nariz estava gelado. Aí eu falei comigo mesmo, tem alguma coisa aqui. Aí olhei os corredores, nada. A lata continuava no chão, os copos esmagados lá, do lado esquerdo. Fui pro lado direito, olhei o elevador, olhei as escadas e nada. Aí resolvi cortar caminho por dentro da emergência. Quando eu entrei na emergência, eu senti algo estranho. Aí passei direto, quando saí para acessar a porta que dava lá na espera da recepção, por onde os pessoal entravam na emergência, foi quando aconteceu tudo. Só de falar isso agora eu me arrepio. Quando eu abri a porta, a Ana estava sentada lá na espera. E quando ela olhou por trás de mim, ou acima de mim, não sei, ela deu um grito de terror altíssimo. E quando eu me baseei para onde ela estava olhando, que eu olhei, aquele vento gelado me engoliu completamente. Eu confesso que estou falando com vocês, lágrimas estão escorrendo no meu olho. Eu estou vivenciando literalmente o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada. Aí a porta tinha pressão. Foi igual o filme de terror. Aconteceu a ventania, a porta bateu e eu voltei a sentir o calor do meu corpo. Aí a garota estava chorando, encolhida. Botou os pés para cima, ficou em decúbito dorsal na vertical, encostada com a cabeça na parede, tremendo, chorando. Eu cheguei perto dela, o que foi? O que foi? O que foi? Ela falou, ele estava atrás de você, enorme. Não era o que eu vi lá na minha casa. Agora era outra coisa. Ele estava com as mãos estendidas para você. Era uma coisa horrível. Falei, horrível como? Uma coisa sem forma, uma sombra, uma nuvem, uma névoa, uma coisa estranha. Ele estava lá, vindo atrás de você. Escritos. A coisa atormentou pelos corredores. A coisa atormentou no teto. E agora ela estava dentro da emergência. Aí ficamos a noite toda ali, conversando. Eu tentando acalmá-la, aquela coisa toda. Quando chegou o final do plantão, eu tinha uma rotina de, ao término, ficar meia hora tomando banho. Porque é um ambiente pesado, o hospital, a gente fica contaminado. Na época eu tinha criança nova em casa e eu tinha uma filha, em 2001 estava com 2 aninhos, hoje ela está com 24 anos, minha coisa linda. E eu tinha medo de passar doença para eles em casa, então o que acontecia? Eu tinha uma rotina de limpeza, de asseio, e quando eu voltava, eu não voltava por dentro, eu voltava por fora. Só que nesse dia eu não fiquei meia hora não, foi 1h30. Eu saí do hospital 9h30 da manhã, cansado, estressado. Aí levei ela em casa de carro, ela me esperou. Ela não morava longe do hospital. Levei-a e depois eu retornei para casa. E no outro plantão, chegamos com aquele sentimento de terror, mas não aconteceu mais. Essa foi essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, no sentido de ter vivido essa noite de terror puro. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa noite. Um grande abraço a você e obrigado, Ellen, por mais essa oportunidade de ouro de compartilhar esses relatos com vocês. Uma boa noite.